qual vai ser o passo a seguir? Claro, primeiro obrigado pela oportunidade, a DW, e as minhas felicitações também por ser um canal que tem feito um trabalho, digamos assim, notável e sobretudo na cobertura de informação alternativa. Então, em relação à sua pergunta, caso o Conselho Jurisdicional da RENAM ou o Gabinete de Preparação do Congresso indefira o protesto que eu apresentei relativamente à questão da minha, digamos assim, exclusão ilegal, antidemocrática na conferência provincial que houve na cidade de Maputo, porque, como vocês acompanharam em algo que se tornou viral, eu fui eleito ao nível distrital. De 45 votantes presentes, eu tive 39 votos. E fui o mais votado no distrito de Cambucana, para ir como delegado ao Congresso. Portanto, é um assunto diferente da candidatura. E na conferência provincial, eu fui eleito por aclamação. Portanto, foi ovação, unanimidade, ovacionando a minha, digamos assim, a minha eleição distrital confirmada a nível provincial. Mesmo assim, quando, ironicamente, espantosamente, o presidente da mesa, que era o membro da Comissão Política, Samuel Manjato, a mando do presidente do partido, Ossuf Momad, decide de forma arrogante, autocrática e ditatorial anular uma eleição que foi feita por unanimidade e aclamação, por ovação. Portanto, isto não lembra o diabo. Quer dizer, a RENAM, que é um partido que tem como tradição e na sua gênese lutar pelas liberdades, é a RENAM que trouxe a Constituição de 90, que permitiu as eleições multipartidárias, permitiu a liberdade de imprensa, já agora, permitiu a liberdade de expressão e valorizou a escolha consciente e genuína do povo. É esta mesma RENAM que uma sala de 60 membros do Conselho Provincial ovacionando o Venâncio anulam esta eleição, simplesmente porque não querem ver o Venâncio no Congresso. E no meio disto ainda dizem mais, com ameaças do próprio membro da Comissão Política, Samuel Manjata, a dizer que casos como os meus eles resolviam cortando o pescoço, que não lhes custa nada, digamos, voltar a adotar esses métodos para resolver o meu assunto. E a motivação para tudo isso, qual é que é? É porque eu levei o caso ao tribunal, levei o partido ao tribunal. Mas levar o partido ao tribunal, se nós fizermos uma resenha do que aconteceu, foi até positivo, porque graças às ações por mim demandadas em tribunal, o partido hoje tem um congresso. O congresso é resultado exatamente das ações desenvolvidas por Venâncio Mondlane junto às autoridades judiciais. Outro assunto também é que havia exonerações arbitrárias, ilegais, fora da vigência do mandato dos órgãos que estão atualmente, digamos assim, na liderança do partido. Essas exonerações ilegais, arbitrárias, caóticas, foram paradas justamente por causa do caso que o Venâncio levou ao tribunal. Portanto, é positivo. Não é? Se quisermos mais um elemento positivo no meio disto, pelo fato do Venâncio ter levado os casos ao tribunal, para além do Congresso, a convocação do Congresso, também foi a convocação do próprio Conselho Nacional, no dia 14 de abril. Portanto, o Conselho Nacional foi convocado justamente como pressão, como resultado das nossas ações. Portanto, estou a falar aqui de 4 resultados nobres, de grande envergadura, que foram alcançados com o tribunal. Portanto, não estou a ver onde é que está o problema de dizerem que eu levei o caso ao tribunal e por essa razão esse é um ato de indisciplina e eu não podia não podia ir ao Alto Moloque como delegado eleito ao Congresso. Portanto, isso é realmente triste e isto mancha gravemente a imagem da RENAM, sobretudo uma RENAM que tem o cognome de pai da democracia. E esta questão da indisciplina, é preciso prestar muita atenção à questão da indisciplina, porque por uma razão muito simples, não se pode de forma nenhuma falar de indisciplina, porque você só comprova que há indisciplina se houver um processo disciplinar.
Portanto, o que numa instituição séria, numa instituição legal, numa instituição que prima por respeito dos seus próprios estatutos, para se concluir que alguém foi indisciplinado, tem que haver um processo que tem várias etapas. E esse processo deve ser regulado por passa a repetição, um regulamento disciplinar aprovado pelo próprio Conselho Nacional. Então, toda esta etapa, isso não foi observado. Eu não tenho nenhum processo movido contra mim. Eu não tive nenhuma decisão de um órgão de disciplina do partido que tivesse, digamos assim, concluído atos de indisciplina do Venâncio. E ainda mais, é que para eu ser, digamos assim, prejudicado por esta questão, erradamente avaliada em relação ao tribunal, era importante também haver o contraditório. Quer dizer, não é só abrir-se um processo e sentenciar-se. Num partido, num país normal, um partido e um país democrático, há sempre a questão do contraditório como elemento fundamental e crucial da democracia. Portanto, este assunto é o que eu recorri e não acredito que possam ter uma decisão diferente daquilo que é o que a Renamo defendeu em toda a sua história. Outra questão tem a ver com a candidatura submetida ao Gabinete de Preparação do Congresso. O Gabinete de Preparação do Congresso fez uma notificação para mim a dizer que haviam 3 elementos em falta nos requisitos. Um dos elementos era os 15 anos de militância, a outra tinha a ver com os anos em que os cargos que eu assumi no partido, que não estava nenhum deles constava do perfil, e por último dizia que eu não consegui comprovar que tinha cotas regularizadas. Bom, em relação ao primeiro ponto, eu já fui extremamente exaustivo em relação aos 15 anos de militância, não vou voltar a falar disso. Ao segundo ponto, que tem a ver com os cargos, também falei disso, porque eu já assumi cargos, muitos dos cargos superiores àqueles cargos que estão ali, não é? Portanto, temos lá delegado político distrital, delegado político provincial, eu já fui mandatário nacional, portanto é um cargo de nível nacional, já fui conselheiro nacional do presidente, um cargo de nível nacional, eu fui relator da bancada com cargo de nível nacional, que é superior a quase 70% dos cargos que estão ali, portanto não faz sentido. Em relação às cotas, isso é uma avaliação que não foi feita corretamente, as minhas cotas estão regularizadas, tanto mais que eu solicitei, para não haver dúvidas, que o Venâncio é que está a dizer que estão regularizadas, eu fiz uma carta para a bancada parlamentar e fiz uma carta também para a delegação política da cidade de Maputo a solicitar uma carta, chamamos de carta de quitação. Portanto, a carta de quitação é a carta que diz qual é a situação da situação legal da pessoa que faz o requerimento. Portanto, pedi uma carta de quitação à bancada parlamentar e pedi uma carta de quitação também à delegação política da cidade de Maputo. A minha situação das cotas está regularizada, só as cotas que eu tenho que pagar à cidade de Maputo, eu paguei paguei por 5 anos, paguei cotas adiantadas, de 2020 até o fim do mandato de 2025. Portanto, não há razões nenhumas para falarem de cotas não regularizadas, estão pagas, estão muito bem regularizadas, e incluindo um mês adiantado, paguei até o mês de junho. Portanto, nós ainda estamos em maio, mas eu paguei até junho, está tudo pago. Portanto, eu tenho toda a minha situação regularizada. Então, penso que se o Conselho Nacional de Jurisdição, o Conselho Jurisdicional Nacional e o Gabinete de Preparação do Congresso indeferirem o meu requerimento, eu penso que aí a única coisa que me resta é fazer um apelo ao próprio Congresso, ao plenário do Congresso. Portanto, eu acredito que o plenário do Congresso está acompanhando esses casos, que acredito piamente que vai sempre ser debatido esse assunto dentro do próprio Congresso. E eu faço apelo que os congressistas tomando em consideração a memória institucional. Nós sabemos que em 2019 parte dos requisitos do perfil foram, digamos assim, ponderados para permitir, digamos assim, a candidatura de alguns membros, alguns candidatos. Então eu acredito que, em respeito a esta memória institucional, em respeito a esta jurisprudência, podemos dizer assim, o próprio Congresso decida também, de uma vez por todas, digamos assim, reproduzir ou recriar esta boa memória que a nossa instituição tem e permitir que todos aqueles que se candidataram
a presidente da RENAM possam candidatar-se sem nenhuma restrição, sem nenhum impedimento, fora de todos os artifícios que estão sendo arranjados agora só para, digamos assim, manchar a imagem da RENAM como uma instituição democrática. Sabe-se que o Congresso vai decorrer na próxima quarta-feira e, normalmente, qual é o tempo determinado para esta resposta? Bom, tomando em consideração que temos um Congresso na quarta-feira, a resposta devia ser sempre em função de uma decisão útil, quer dizer, não pode ser uma decisão que vai surgir depois do Congresso, ou não pode ser uma decisão que vai surgir, digamos assim, quando o Congresso estiver encerrado. Tem que ser naturalmente antes. E eu acredito que entre segunda ou terça-feira deveria ser uma data razoável, aceitável, para que haja uma resposta em relação ao requerimento que eu submeti. E caso não haja resposta nesse período? Caso não haja resposta àquilo que estou a dizer, eu espero que o próprio Congresso, o plenário do Congresso, possa, digamos, decidir sobre esta matéria. E estou muito esperançoso que o Congresso possa decidir repor toda a violação dos estatutos, toda a violação do próprio regulamento da eleição que foi cometido ao longo deste trajeto. Ok, e são 10 candidatos nesse caso? Bom, neste momento, daqueles que eu tenho conhecimento, tenho que listá-los, né? Elias Lhakama, o próprio presidente Ossuf Momad, a Ivone Soares, estamos a falar também do Alfredo Magomisse, estamos a falar do Anselmo Vítor, estamos a falar do Murema, que é de Maputo, estamos a falar do Venâncio Mondlane, estamos a falar do Picardo, não sei se ele confirmou a sua candidatura, estamos a falar do André Majibir, estamos a falar de, sim, até agora aquilo que eu tenho conhecimento são 9. Okay. Não está preparado para enfrentar todos estes? Claramente que estou preparado e, para dizer a verdade, eu não estou preocupado com os candidatos. O meu único adversário neste momento é justamente a gangue antidemocrática que quer excluir a minha candidatura, quer excluir a minha presença no Congresso. O único adversário sério que eu tenho é exatamente este projeto fraudulento que está sendo colocado para afastar o Venâncio. O resto, porquê? Porque eu não tenho problemas nenhuns, porque eu sou o primeiro candidato do partido que apresenta um manifesto. Eu tenho um manifesto, que este manifesto já existe há 3 meses. Portanto, eu no dia 12 de janeiro, eu apresentei o meu manifesto em Nacala, né? E que tem todos os pontos que eu acho dos mais importantes para o nosso partido tornar-se uma das maiores marcas políticas do país e de uma das maiores marcas políticas da África Austral. Portanto, temos tudo aqui, como vejo, o meu manifesto, basicamente, a mensagem fundamental do meu manifesto é: vamos salvar a RENAM, vamos salvar Moçambique. Porque eu acho que a questão de Moçambique e da RENAM é uma questão que demanda realmente uma salvação. Porque estamos realmente muito perdidos no fundo do poço e, se calhar, também para o benefício dos telespectadores, eu posso dizer aqui mais ou menos quais são os fundamentos, os pilares do meu manifesto, que estão aqui, não é? Portanto, o primeiro ponto, conforme tu vês, que é reerguer ou resgatar o partido da visível e inegável decadência que o partido se encontra. Portanto, isto é em decadência. Portanto, temos que reerguer, temos que resgatar o partido dessa decadência. O segundo ponto tem a ver com garantir uma liderança, né, que inspire confiança diante do eleitorado. Isto é extremamente fundamental, sobretudo do ponto de vista eleitoral. Portanto, o terceiro ponto que nós temos tem a ver com os direitos dos combatentes e das suas famílias. Portanto, resgatar os direitos dos combatentes e das suas famílias. Uma das medidas é a revisão da lei do DDR, que nós já temos uma proposta concreta, completa, de todos os pontos do DDR tem que ser revisto. Aqui o quarto ponto tem a ver com os membros do partido e a sociedade no geral, os direitos. Portanto, defender os membros do partido, defender a sociedade. É por isso que vamos criar um gabinete especializado em direitos humanos para só visar a defesa de situações de injustiças que os membros passam e que o povo passa, e vamos abrir pela primeira vez o departamento jurídico no partido. E por último, nós temos a modernização do partido. Portanto, queremos modernizar a RENAM, e uma das coisas que nós vamos fazer para modernizar vai ser, por exemplo, todos os processos que têm a ver com cotizações, registro de membros,
todos estes processos vão ser eles digitalizados, vão ter sido todos feitos online. E vamos também introduzir uma coisa nova, que é a prestação de contas anuais a partir do Plano Nacional de Contabilidade. Portanto, da mesma forma que uma empresa como a HCB, como a EDM, presta contas anualmente, é a mesma coisa que nós queremos fazer com a RNAM. E tudo isto, no fim, nós temos também uma coisa importante, que é um plano de ação. Temos um plano de ação para os primeiros 12 meses. Portanto, há questões que nós achamos que no primeiro ano é possível nós alcançarmos. Né? Por exemplo, aqui no nosso primeiro pilar, que é essa de resgatar a imagem do partido, uma das medidas mais importantes aqui é a elaboração do regulamento interno do partido. Porque o partido não tem regulamento neste momento. O regulamento interno do partido e regulamentos setoriais para os vários setores que o partido tem. Ainda, digamos assim, nesta parte de resgatar o partido da decadência em que estava, nós vamos introduzir pela primeira vez o Gabinete de Comunicação e Imagem, isso ainda no primeiro ano. Nós vamos elaborar também o plano estratégico do partido para os próximos 10 anos. Portanto, o partido não tem um plano estratégico, é o que nós queremos fazer, e também queremos reativar as relações diplomáticas do partido com vários países que eram nossos parceiros tradicionais. Então, se formos a ver no segundo pilar, ainda das matérias que vamos alcançar em 12 meses, em um ano, nós temos, por exemplo, a criação de aquilo que chamamos do Gabinete do Povo. Nós vamos criar um Gabinete do Povo, que é um gabinete onde vamos receber propostas, sugestões, reclamações, queixas, e vamos responder de forma direta ao povo. Um gabinete específico só para resolver problemas dos mais desfavorecidos. Ainda neste pilar, nós também queremos aumentar a nossa interação com o povo. Portanto, as redes sociais, que nós queremos, digamos, incrementar a nossa presença no território digital. Não é? Aqui nesta parte tem a ver com os combatentes, que é o terceiro pilar, resgatar os direitos dos combatentes. Primeiro, a revisão do DDR, como eu havia dito. Já temos uma proposta para rever o DDR. Queremos criar também um estatuto especial do combatente. Vamos criar um estatuto especial do combatente. Vamos também realizar uma Assembleia de Combatentes. Todos os anos vamos chamar a Assembleia dos Combatentes, que na verdade vai ser uma espécie de colégio das nossas bibliotecas, que são os combatentes. Não é? Vamos também criar um fundo social para o combatente, que é para tratar essa questão das emergências, a questão da saúde, a questão dos funerais, a questão dos falecimentos, portanto vamos criar um fundo específico para isso. Também vamos ainda negociar, por exemplo, com as várias clínicas que existem no país, que é para a assistência médica e medicamentosa para os nossos combatentes. Temos aqui mais outros elementos importantes, vou saltar por causa do tempo. No quarto pilar que nós temos aqui, já tinha dito que nós vamos criar um departamento jurídico, pela primeira vez, na estrutura orgânica do partido, onde vamos ter uma unidade virada para os direitos humanos. Nós vamos reativar as nossas parcerias com organizações internacionais. Nós vamos implementar uma coisa que é extremamente importante, que é um projeto digital, para a comunicação digital, que chamamos A Hora do Presidente. Esse projeto tem a ver com o quê? Todas as quintas-feiras nós vamos ter 1 hora a 1h30, em que vamos passar a mensagem do partido, a partir do Presidente, sobre os assuntos fundamentais do país. Então, isto, A Hora do Presidente, vai nos permitir praticamente estar em campanha permanente e vai permitir estarmos a par de todos os assuntos da vida nacional e termos as nossas próprias soluções a partir deste programa. E também vamos elaborar leis a partir desta escutação que vamos fazer às pessoas, vamos fazer projetos de lei que vão hoje para a Assembleia da República. O último ponto, que é a modernização da RNAM. O que é que nós temos aqui? Primeiro, queremos estabelecer um aplicativo online para o registro e atualização da base de dados dos próprios membros. Portanto, tudo feito online. Não é? Queremos também introduzir uma forma de registro de coleta online das cotas. Portanto, as pessoas podem pagar as cotas via online. Podem pagar pelo M-Pesa, Imola, podem pagar pelo PayPal, podem pagar pela conta bancária. Vamos arranjar várias formas do próprio membro fazer o pagamento das suas cotas de maneira tranquila, de maneira eficiente, e o controle dessas cotas também ser feitas online. Né? Então, temos também a questão que eu te contei sobre a prestação de contas com base no Plano Nacional de Contabilidade, que é prestar contas, como as grandes empresas também prestam contas. Queremos elaborar também um plano de investimento. Né? Isto é importante, porque nós não queremos estar toda hora dependente
do fundo público que vem do Estado. Quando há fundo público, o partido quase que entra em histeria, ou entra numa situação de coma, porque não veio dinheiro público. Então nós vamos implementar um projeto de investimentos em que esses investimentos vão dar retorno, né, ao partido, para o partido ter uma robustez financeira para fazer face aos projetos sociais e fazer face também às suas campanhas, à sua robustez política, ao seu marketing político, né? Por outro, nós também temos aqui uma coisa, vamos introduzir pela primeira vez, é uma coisa que chama-se a introdução do projeto Cartão em 10 minutos. Nós queremos que o cartão do partido seja entregue em 10 minutos. Portanto, a pessoa preenche a ficha, paga a sua joia, entrega a fotografia, entrega a cópia do BI. Nós vamos ter um sistema, um aplicativo que vai permitir em 10 minutos entregar o cartão ao nosso membro. Portanto, vai ser uma grande inovação. E também queremos criar pela primeira vez a escola do partido. Porque neste momento o partido não tem uma escola. Queremos criar uma escola do partido para fazer o quê? A escola do partido, ela vai ter essencialmente duas funções. Uma é a função política, que é onde se vai aprender a história do partido, onde se vai aprender a ideologia do partido, onde se vai aprender, por exemplo, o projeto social do partido, vamos aprender também ali qual é que é o programa de governação do partido, por aí fora, qual é o projeto de sociedade do partido. Isso é a parte política, a vertente política. Mas também vai ter uma outra vertente, que é a vertente da capacitação profissional dos seus membros. Portanto, vamos dar cursos de curta duração, 6 meses, cursos de serralharia, de carpintaria, de culinária, cursos para estilistas, cursos de design. Vocês, por exemplo, como jornalistas, hoje é preciso capacitarmos os nossos membros para dominar as redes sociais, dominar a edição de vídeos. Quer dizer, vamos capacitar a contabilidade, por aí fora, a auditoria. Portanto, isso vai criar o partido também uma certa capacidade interna, técnica e humana mais fortalecida. E para terminar, o último queremos criar uma fundação. Chama-se a Fundação, que já temos o nome para a Fundação, que vai ser a Fundação Afonso Macacho Maceta de Acambo. Essa fundação vai ser responsável para, digamos assim, mobilizar recursos. Recursos internamente, recursos externos, e a partir desta fundação nós vamos cuidar primeiro da família dos combatentes, né? Que é a família dos combatentes, e depois também vamos financiar vários projetos sociais que o próprio partido tem. Portanto, isto é o resumo do manifesto que eu apresento aqui, que vai se, em 2 palavras, resultar em 2 coisas, que é salvar a Renamo e posteriormente salvar Moçambique. Como resultados também, digamos, estratégicos, que é tornar a Renamo a maior marca política de Moçambique, com maior número de membros, com maior base social, com maior número de deputados, maior número dos membros das Assembleias Municipais Provinciais, e também tornar a Renamo uma das maiores marcas políticas da África Austral. Também, já isto é mesmo para fechar, que nós queremos que a Renamo pare de se preocupar apenas em ser líder da oposição. Nisso já temos muita experiência. Penso que já demonstramos bastante que poderíamos liderar a oposição. Penso que já é a altura de darmos um salto à frente, que é passarmos a ser governo, que é passarmos a liderar as reuniões do Conselho de Ministros. Portanto, este aqui é o projeto que o Venâncio Mondlane traz para a Renamo, este é o projeto que o Venâncio Mondlane traz para Moçambique. E muito obrigado pela vossa atenção. Portanto, eu acho que isto responde um pouco àquela questão que estavas a levantar sobre os outros concorrentes. Portanto, eu sou o único, neste momento, que apresentou um manifesto concreto, exaustivo, detalhado, de como é que as coisas vão ser alcançadas. Porque não basta apenas só dizer que eu quero fazer o partido crescer, mas como é que tu fazes o partido crescer? Portanto, é preciso explicar isto, é preciso detalhar isto, é preciso apresentar de forma racional o seu manifesto, não promessas gratuitas, ditas assim de uma maneira atabalhoada e caótica. É preciso dizer com racionalidade, com objetividade, com, digamos, como é que você operacionaliza, como é que você consegue esses resultados de que tanto falo. Okay. Muito obrigado. De todos os candidatos que nomeou, acha que estaria em altura de levar a Renamo a um bom porto? Sim, há um candidato que pode fazer isso.
Esse candidato chama-se Venâncio Mondlane. Muito obrigado. Ok, caros amigos, nós agora encerramos a nossa transmissão em direto a partir da cidade de Quelimane, rumo ao Congresso. Nós fizemos esta live que era para apresentar os resultados da nossa vinda até aqui, os resultados da nossa luta que começamos em janeiro até hoje. Também apresentamos o nosso manifesto, portanto o manifesto do Venâncio, que tem 5 pilares, que foram aqui detalhados, que são a base que sustenta o projeto que o Venâncio tem para Renamo. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção, muito obrigado pela vossa paciência e também dar-vos garantias absolutas de que eu tenho certeza que o Congresso vai admitir a minha candidatura, vai admitir que eu entre e participe pelas razões já aqui explicadas. Então, para mim, para os meus irmãos, como sempre faço, um forte abraço, né? Os meus pais, meus avós, todos eles, para as nossas mães, nossas irmãs, nossas esposas, como sempre digo e faço, e tchau!